Pessoal, esse vídeo é para falar de tristeza. Desculpem, quem não quer ouvir, por favor, desculpe a chateação, mas diante de tragédias que se repetem é difícil ficar quieto. Por exemplo, essa tragédia horrorosa que resultou na morte de 10 pessoas, garotos, em parte garotos do futebol, assim, aquela esperança que a gente tem da juventude lá no centro de treinamento do Flamengo. Tragédias como a de Brumadinho, tragédias como cai uma chuva forte no Rio e um ônibus é aterrado num dos lugares mais bonitos do planeta, numa das cidades mais conhecidas do planeta. Aí a gente pergunta se há algum elemento comum a essas tragédias. A tentação é muito grande de pôr a culpa nos órgãos públicos ou de pôr a culpa nas empresas envolvidas, mas eu vou tentar estabelecer como denominação comum para tragédias brasileiras, as mais recentes, um traço. O traço chama-se complacência. Complacência, se vocês forem procurar no dicionário, eu fui, tem até um significado que a gente pode interpretar como mais ou menos benigno, complacente, às vezes a pessoa mais tolerante, a pessoa que, digamos, é capaz de suportar a diversidade um pouco melhor. Não, no caso do Brasil, complacência é a mania que nós temos brasileiros de tolerar situações impossíveis até o limite delas. Vejam, é complacência em boa parte o que explica a tragédia de Brumadinho, como é complacência o que explicou em boa parte a tragédia anterior de Mariana. Complacência aí é entendida como o quê? É entendida como órgãos públicos têm leis que não são fiscalizadas, ou, do ponto de vista de empresas privadas, se puder esticar mais um pouquinho, estica. Dentro daquela mentalidade que eu descrevi, se não aconteceu nada até agora, não vai acontecer, e acontece. Nós temos tragédias, por exemplo, como a do Museu Nacional. Aquilo é um símbolo horroroso para o país. Quer dizer, a nossa memória que se vai em chamas, sai pelo teto, e a complacência ali é daqueles que eram responsáveis por vistoriar, por ver que as condições técnicas do local não estavam adequadas para aguentar um tipo de atividade como aquela de um museu, que o prédio talvez não servisse para aquilo, mas a gente vai deixando, a gente vai deixando. Vocês querem outro significado brasileiro que a gente devia colocar nos dicionários internacionais para a palavra complacência? Quanto tempo a nossa sociedade foi complacente com a inflação, por exemplo? Estamos da minha geração. Os mais jovens não se lembram, mas a minha geração se lembra da hiperinflação. De você ter um salário no começo do mês que valia nem a metade, muito menos no final do mês. Quanto tempo levou para que a gente chegasse na hiperinflação e aí resolvesse o problema da inflação? Querem mais um significado brasileiro para a palavra complacência? Crime e violência. Não é uma surpresa que crime, medo e insegurança tenham sido um fator muito importante nessas últimas eleições. A surpresa é que só tivessem sido um fator tão importante agora, porque há mais de 10 anos que a gente vem produzindo, eu não me canso de repetir isso, porque é um termômetro do estado de complacência da nossa sociedade, o número de homicídios por ano, mais 60 mil. Isto é complacência com o estado de coisas, e depois a gente corre gritando, esperando que alguém venha resolver de um tapa só. Vamos lá, nós temos mais exemplos de complacência? Temos, bem recente, com a corrupção. Sempre fomos, de certa maneira, complacentes. Corrupção, jeitinho, tudo mais ou menos cabe no mesmo, digamos, universo. O universo brasileiro de deixar as coisas se resolverem por si mesmas. Nós estamos chegando ao limite de várias delas. E se, peço desculpas antecipadamente, se alguém acha que esse tipo de comparação entre uma tragédia horrorosa como dessa madrugada no Rio de Janeiro, que leva jovens atletas, eu fui jovem atleta, eu sei o que é o espírito de clube, o que é a amizade, o que é o sofrimento desses pais, o que é o sofrimento de todo mundo, o que é o símbolo disso. No lugar designado como estacionamento, tinha um dormitório. Ao que se sabe até agora, esse dormitório não tinha autorização para funcionar como dormitório, nem se sabe que condições de segurança ali vigiam, se é que as condições de segurança eram adequadas para o formalismo da nossa lei. O Brasil é, por um lado, um país formal, um país burocrático, um país onde tudo se acha que a gente resolve pelo texto legal de alguma coisa, e por outro lado é um país que demonstra uma enorme complacência com situações sempre no limite. Eu queria deixar aqui, evidentemente, minha mensagem, sobretudo, aqueles que sofreram, que estão sofrendo dor,
e sofrem por conta dessas últimas tragédias, e dizer finalmente desculpem, um vídeo tão triste, tão para baixo como esse vídeo é, mas eu não consigo ficar quieto diante disso, isso me toca como brasileiro, importa se sou jornalista, qual é o meu papel sociológico, isso me toca muito como cidadão, e aí dizer que talvez, perdoem essa frase, talvez a nossa maior tragédia realmente seja isso, essa nossa complacência. Pessoal, muito obrigado, inscrevam-se no canal, até o próximo vídeo, tchau.